Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da IBD Inovadora. E hoje nós temos aqui, meus amados irmãos, uma lição especial. Nós estamos já na última lição desse trimestre. Foi um trimestre de muito conhecimento, muito crescimento, aprendizado. E hoje é a lição de número 13. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição de hoje, eu quero parabenizar todos os nossos irmãos que estiveram conosco nessa trajetória, nessa caminhada, essas 13 lições da Escola Bíblica Dominical, aprendendo, compartilhando conhecimento, ensinando. Então, parabéns para você que nos acompanhou. E eu quero incentivar você também, meus irmãos, na sua classe, na Escola Dominical, parabenizar o seu aluno, se possível, até premiar o seu aluno que esteve ali com você nessa jornada, né, nesse mar de conhecimento, que não faltou à Escola Bíblica Dominical. É uma excelente oportunidade para você estar premiando o seu aluno com algum brinde, uma lembrança. Faça isso, com certeza o seu aluno vai ficar muito feliz e vai continuar lhe apoiando cada vez mais. Tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos lá para a nossa lição de hoje. Lição de número 13, 1 Coríntios 16, planos e saudação final. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é entender o valor da caridade entre os irmãos. Segundo objetivo, saber que o evangelho genuíno pode abrir portas e gerar contenda com o inferno. Terceiro objetivo, incentivar a prática dos valores cristãos como o amor, a igualdade e a renúncia. Então, esses são os objetivos da nossa lição. O texto áureo nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 13. Verdade prática: ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando nele que tem todo o poder nos céus e na terra. Meus amados irmãos, nós chegamos aí no capítulo 16, nós estudamos então os 16 capítulos de Coríntios, e hoje nós estamos estudando aí, fazendo uma análise, uma abordagem do capítulo 16, onde o autor, onde Paulo, ele discorre sobre as coisas práticas do dia a dia, a vivência do dia a dia da igreja. Ele inicia já essa carta trazendo essa abordagem, de uma coleta para os crentes que estavam ali em Jerusalém, passando por dificuldade, um período de muita fome, muita dificuldade. Então, Paulo ele vai tratar nesse capítulo 16, justamente sobre essa coleta, essa ajuda, essa vivência, esse amor vivido ali na prática, o amor que nós devemos praticar, as boas obras. Então, Paulo vai tratar especificamente sobre isso nesse capítulo 16. O primeiro ponto da nossa lição traz o seguinte assunto: o valor da solidariedade. Olha, a comunidade dos discípulos de Jesus não pode deixar de lado questões relacionadas à obra de caridade. Então, nós não podemos ignorar isso. Como servo de Deus, não só para aquela época que Paulo estava falando, mas para nós hoje. É isso que nós vamos estar estudando. Nós temos que nos preocupar com a salvação das pessoas, mas isso não é desculpa para que nós não ajudemos as pessoas, não pratiquemos boas obras, não pratiquemos caridades, com uma desculpa de que a nossa prioridade é a salvação. Não, nós precisamos sim priorizar a salvação das pessoas, mas não desprezar esse assunto acerca da caridade, do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, da nossa generosidade. Então, não podemos jamais descartar. Isso faz parte da nossa fé, é ajudar as pessoas necessitadas, ajudar aquele que precisa, principalmente os nossos irmãos da fé, principalmente aquele que comunga da mesma fé, aquele que está conosco, principalmente esses, nós precisamos então atentar e estar ajudando, fazer o possível, aquilo que tiver ao nosso alcance para nós estarmos ajudando os nossos irmãos. Primeiro ponto da nossa lição, meus irmãos, traz o seguinte assunto: ajuda a igreja em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 3, que nos diz da seguinte maneira:
E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Nós podemos observar, meus irmãos, aqui neste capítulo, né, que estamos analisando, estamos abordando, que a igreja em Jerusalém estava passando uma grande dificuldade, uma grande fome. O profeta Ágabo, ele havia profetizado uma grande fome por todo mundo, está lá em Atos capítulo 11, verso 28. Ágabo era um profeta oriundo da região da Palestina, que anteviu a perseguição e prisão de Paulo em Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 10 e o versículo 11. Então, meus irmãos, nós podemos observar aqui que essa fome ela já havia sido profetizada por Ágabo, como está em Atos capítulo 11, verso 28. Então, ele profetiza acerca dessa fome. Ele profetiza sobre a prisão de Paulo, a prisão de Paulo em Jerusalém, Atos capítulo 21, verso 10 e versículo 11. Essa fome não só foi profetizada, mas também foi registrada por alguns historiadores do primeiro século. Flávio Josefo registrou sobre essa fome, Tácito também ele falou, ele deixa registrado acerca dessa fome, né, que houve, né, em Jerusalém, que houve nessa região. Eles relataram, eles registraram que houve uma grande fome que assolou o leste do Mediterrâneo, por volta de 40 depois de Cristo. Paulo, diante daquela crise, diante daquela fome, ele se levanta e começa a incentivar os irmãos, para que os irmãos ajudassem, para que os irmãos se colocassem no lugar, né, dos irmãos que estavam ali em Jerusalém, passando por dificuldade, sofrendo essa grande fome que estava assolando. Paulo então vai convocar os irmãos, ele vai convocar para que os irmãos ajudem, ele toma essa iniciativa para que os irmãos fossem solidários, demonstrassem nesse momento o amor que tinha, o amor que Paulo ensinou, o amor que Paulo pregava. Paulo ele está incentivando, trazendo um incentivo aos irmãos, que aquele que se encontrava numa condição boa, numa condição melhor, de menos dificuldade, que ajudasse os irmãos que estavam ali passando este momento, essa crise, esse momento de fome. Então Paulo ele vai se levantar, ele vai se erguer e pedir ajuda, incentivar os irmãos que ajudassem os irmãos ali em Jerusalém, os irmãos que estavam passando necessidade. Então, meus irmãos, isso fica uma lição para nós. Se eu tenho uma condição melhor, eu preciso ajudar, eu preciso demonstrar essa solidariedade, eu preciso demonstrar este amor e ajudar os irmãos, ajudar aquele que precisa. Principalmente, né, os nossos irmãos mais próximos de nós, da nossa igreja, da nossa congregação, nós não podemos ficar quem? Nós temos que ajudar os nossos irmãos. É um dever moral nosso de ajudar aqueles que precisam de nós. Então vamos lá, meus irmãos, para o segundo ponto da nossa lição, que é a urgência da ordem. 1 Coríntios capítulo 16, e agora o versículo 1. Nos diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele se empenhou em coletar o máximo de doações para a igreja mãe em Jerusalém. Nas igrejas formadas por Paulo, esse gesto estava amadurecendo. O valor da solidariedade entre os cristãos. A urgência, meus irmãos, era tão grande que Paulo, ele não só pede, né, ele não só incentiva os irmãos, ele pede aqui a contribuição, como ele praticamente ordena, né, ele ordena que ajude, que aquele que tinha uma condição melhor ajudasse aquele que estava passando por grandes dificuldades, grandes necessidades. Então ele praticamente ordena, ele sabia e reconhecia o valor do amor, a importância do amor, da caridade, ele sabia dessa importância. E da solidariedade cristã entre as igrejas, né, em quaisquer circunstância. Principalmente neste caso, por se tratar da igreja em Jerusalém. Então, por isso, ele tinha grande urgência e incentivava todas as igrejas da Ásia Menor, da Grécia e da Macedônia. Então, Paulo, ele sentia essa necessidade.
Ele via essa urgência de ajudar, de contribuir, de socorrer os irmãos. Então ele praticamente vai aqui obrigar os irmãos, ele vai determinar que os irmãos ajudem, que os irmãos façam isso. Então em todas as igrejas, da Ásia Menor, da Grécia, da Macedônia, ele vai então demonstrar essa importância e urgência, de que os irmãos ajudem esses irmãos menos favorecidos. Meus irmãos, é importante nós compreendermos aqui que, apesar de Paulo ele estar vendo essa necessidade, quase que obrigando os irmãos, determinando que os irmãos ajudassem, nós precisamos entender que ninguém é obrigado a participar da coleta, da contribuição, ninguém é obrigado. E muito menos está sendo encorajado aqui aos irmãos dar mais do que podem. Paulo não estava dizendo para eles darem mais do que podiam, ou então obrigando eles a fazer isso, porque tem que ser uma demonstração de fé, uma demonstração de amor, e não pode ser também eu contribuir mais daquilo que eu posso. Deus não exige esse sacrifício, mas o que nós devemos fazer é ser generoso, é ajudar, porque às vezes nós podemos ajudar e não ajudamos. Às vezes nós temos como ajudar, mas não fazemos. Então é isso que Paulo está trazendo aqui. Não é você ser obrigado e dar além do que você pode dar. Não, mas é você estar sensível à necessidade do irmão e procurar ajudar, fazer aquilo que Deus propõe no seu coração. Então Paulo está propondo isso. O povo de Corinto estava sendo motivado. Ele estava sendo motivado por Paulo a ajudar os irmãos mais necessitados. Então, não é por obrigação, não é por vanglória, não é por competição, não. Mas nós precisamos entender que é um dever nosso, Se nós temos uma condição e estamos vendo uma necessidade, nós precisamos atender. É isso que Paulo está fazendo aqui. A ordem dele, na realidade, ele está incentivando os irmãos da igreja em Corinto a contribuir, a ajudar, ele está motivando os irmãos a ajudarem os mais necessitados. Fica essa lição para nós, também está ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda. O terceiro subponto nos diz assim, o primeiro dia, 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Nós observamos aqui, irmãos, que os irmãos da igreja, eles passam a estar se reunindo no domingo, que era o dia do Senhor, após a ressurreição do Mestre, primeiro dia da semana, no domingo, eles passam a estar se reunindo. E esse dia era muito comemorado pelos acontecimentos da ressurreição. Então, os irmãos, eles se reuniam aos domingos, era uma comemoração, porque eles, foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou. Então, eles celebravam, faziam festa, se reuniam. Paulo, então, ele aproveita essa oportunidade. Ele aproveita esse momento que os irmãos se reúnem para sensibilizar o coração dos fiéis a doarem generosamente, conforme a prosperidade de cada um. Então, mais uma vez aqui, meus irmãos, nós podemos observar que é proposto que cada um contribua segundo a sua prosperidade, segundo aquilo que recebeu de Deus, a prosperidade que recebeu de Deus. Aqui, meus irmãos, fica uma lição para nós. Deus não quer que eu venha fazer um sacrifício além da minha possibilidade. Nós iremos ajudar, nós iremos contribuir segundo a nossa prosperidade, como diz a palavra de Deus. Segundo aquilo que eu posso ajudar. Não adianta eu querer ajudar com algo que vai trazer prejuízo para mim. Deus não está interessado nisso. Agora, eu preciso participar. Segundo aquilo que Deus tem me dado, segundo aquilo que Deus tem me abençoado, tem me prosperado, eu posso estar ajudando. Todos nós precisamos de ajuda, ou muitos de nós precisam de ajuda, mas existem pessoas que precisam mais que nós. Existem pessoas que estão mais necessitadas que nós, e são essas pessoas que nós devemos estar estendendo a mão, que nós devemos estar ajudando, segundo a nossa possibilidade, segundo as nossas condições. O que nós não podemos é fazer vista grossa, olhar para o outro lado e ser indiferente com a situação
do irmão que às vezes está bem próximo de nós. Nesse subponto também, irmãos, tem algo muito interessante que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos. O comentarista ele diz o seguinte: vemos também o cuidado e a transparência com que Paulo conduziria a oferta e a entregaria no destino certo, junto com pessoas confiáveis escolhidas pela própria igreja. Meus irmãos, nós vemos aqui esse ponto que o comentarista coloca, nós vemos como algo fundamental, porque às vezes faz-se campanha na igreja, faz movimento na igreja, mas fica algo obscuro. A igreja não tem aquela confiança, porque não é algo transparente. Então Paulo ele teve esse cuidado. Olha, irmãos, todas as igrejas, eu estou pedindo ajuda, que os irmãos contribuam para ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Mas ele organiza tudo aqui, ele diz como ele vai conduzir esse processo, as pessoas que estarão ali fazendo a distribuição, fazendo a logística, a entrega, quem serão as pessoas, são pessoas escolhidas pela própria igreja, havia prestação de conta, então Paulo tinha todo esse cuidado e essa transparência, porque ele está aqui honrando a contribuição dos irmãos, ele está aqui sendo transparente com aquilo que está sendo arrecadado, com aquilo que está sendo entregue e com aquilo que ele vai ser distribuído, a forma que vai ser gerenciado. Então, aqui Paulo tem esse cuidado dessa transparência. Às vezes pode acontecer, em algumas igrejas, que se faz uma campanha, por exemplo, vamos fazer a campanha da lajota, a campanha da construção, e aí os irmãos começam a ofertar, começam a contribuir, mas não tem ali uma prestação de contas, não tem ali um cuidado com essa contribuição dos irmãos, para os irmãos verem que está tendo cuidado, que está tendo transparência, que está sendo bem aplicado. Então aí começa a dar alguns problemas. Alguns irmãos param de contribuir justamente porque não tem cuidado e transparência. Então fica aqui essa lição para nós. Nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter cuidado, ter transparência naquilo que nós fazemos, não só na igreja, no trabalho, na nossa família, aonde nós estivermos, nós precisamos sempre ter esse cuidado, prestar conta. Se nós estamos na frente de um empreendimento, na frente do trabalho, nós precisamos ser transparentes, precisamos ter cuidado, precisamos prestar conta, e aí as pessoas vão confiar em nós, vão ter aquela segurança e vão continuar ajudando, vão continuar contribuindo, porque sabem que são pessoas confiáveis que estão na frente, pessoas cuidadosas, pessoas que têm transparência e vê onde está sendo aplicado e vão continuar ajudando. É isso que Paulo está fazendo, cuidado e transparência. Pessoas confiáveis que estão na frente do processo e aí o povo se alegra, vê a obra crescendo, pessoas sendo ajudadas e continua contribuindo com alegria, com amor, fazendo para Deus. Tá bom? Então fica essa lição para nós, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, segundo ponto da nossa lição, os planos de Paulo. Primeiro subponto, irei, porém, ter convosco. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 5, nos diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo, ele sempre foi muito dinâmico, construindo igreja, fundando igreja, viajando, viagens missionárias. Então Paulo ele havia projetado que depois de passar pela Macedônia, ele iria à cidade de Corinto, ele almejava passar por lá. Ele queria passar por lá, porque ele estava sentindo a necessidade dos irmãos. Ele estava sentindo aquela carência, então é projeto dele passar lá em Corinto. Ele está desejoso de ir lá com os irmãos, de estar presente. E ele não quer somente estar ali de passagem, não, ele quer chegar lá, ele quer passar um tempo com os irmãos, ele quer ajudar os irmãos ali daquela cidade, porque ele sabia da necessidade que os irmãos estavam passando. Mas apesar de Paulo projetar e querer ter esse interesse de ir com os irmãos, de parar lá em Corinto, quando ele estivesse voltando de viagem, da viagem missionária, ele iria parar lá, passar um bom tempo ali com os irmãos, porque ele sabia
né, da necessidade que os irmãos estavam enfrentando. Ele sabia que ele podia ali, de alguma forma, estar ajudando, estar contribuindo. Porém, ele sabia que a sua visita só poderia ocorrer mediante a permissão do Senhor. Por isso que ele fala no versículo 7, se o Senhor permitir. Então, olha só, irmãos, ele declara aqui que o seu desejo era estar com os irmãos, e ele ia estar lá e passar um tempo com os irmãos, mas se o Senhor permitisse. Então, ele está demonstrando aqui a sua dependência de Deus. Olha, eu quero muito ir, mas se Deus assim permitir, se for a vontade de Deus, eu estarei lá com vocês. Aí fica uma lição para nós, né, daqui da vida de Paulo, a dependência total de Paulo em Deus. Né? Então, nós também devemos ser assim, confiar no Senhor, depender de Deus, buscar a vontade dEle para a nossa vida, priorizar a vontade dEle na nossa vida. Ainda que nós venhamos projetar, fazer alguns planos, olha, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou empreender, mas sempre entender que a nossa vida é dependente de Deus e sempre priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, segundo subponto. Longo tempo em Corinto e Éfeso. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo de número 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Olha, meus irmãos, a estada de Paulo em Corinto foi um período longo de 18 meses. Então, aquilo que ele havia projetado, aquilo que ele havia planejado, claro, com uma ressalva, né, que se fosse a permissão de Deus, se fosse a vontade de Deus, ele consegue. Então, ele vai para Corinto, ele passa ali em Corinto 18 meses com os irmãos, né, por saber da necessidade, por conhecer ali os problemas que eles estavam enfrentando. Então, meus irmãos, essa permanência de Paulo ali em Corinto, 18 meses ali com os irmãos, lhe proporcionou um mistério próspero e a oportunidade de efetuar um belíssimo trabalho, um grande trabalho, porque o tempo que ele esteve ali, durante 18 meses, ajudando os irmãos, contribuindo ali para o benefício da igreja, o auxílio aos irmãos, esse trabalho de Paulo, ele foi além disso, foi um trabalho próspero, o trabalho prosperou. Corinto, então, ele vai se tornar um dos mais importantes centros cristãos da igreja primitiva. Então, Paulo, meus irmãos, além dele ajudar os irmãos, além dele ajudar a igreja de Corinto, ele vai dar essa grande contribuição para a igreja, para o reino de Deus. Nesse período de 18 meses que ele está ali, ele vai escrever, então, a carta aos Romanos e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Que contribuição para o reino de Deus, não é? Romanos, 1º e 2º Tessalonicenses. E é nesse período que Paulo ele vai fazer isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para o terceiro subponto, que diz, uma porta grande se abriu. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha só, meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo não era fácil. Era um homem usado por Deus e trabalhou muito, né, em favor do reino, mas sempre enfrentou oposição, sempre foi perseguido, né, sempre teve opositores. E nós vemos ele declarando aqui, no versículo 9 do capítulo 16, uma porta grande, né, que ele fala. Com certeza ele está se referindo aos grandes feitos de Deus através das viagens missionárias. Nas suas viagens missionárias, ele viu coisas extraordinárias, Deus agindo, Deus operando, Deus usando o apóstolo Paulo para fazer coisas grandes. E um desses feitos, né, está registrado em Atos capítulo 19, quando Paulo impôs a mão sobre alguns dos moradores de Éfeso, e estes foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Deus usando o apóstolo Paulo. Ele chega em Éfeso, encontra ali alguns irmãos, e os irmãos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Tinham sido batizados somente no batismo de João. Está lá em Atos no capítulo 19. Então Paulo ele estende a mão, ora pelos irmãos, e os irmãos são batizados com o Espírito Santo.
e começam a falar em outras línguas, começam a falar em línguas estranhas. Então, o que vai acontecer aqui? Que oposição é essa? Então, meus irmãos, Paulo, ao pregar o Evangelho, as pessoas começavam a aceitar Jesus, começavam a receber o Evangelho, a mensagem de Jesus, entregavam a sua vida a Deus. Com isso, eles abandonavam a vida de idolatria. Então, os adoradores da deusa Diana, né, que trabalhavam, eram ourives, né, fabricavam imagem, eles começaram a ter prejuízo, porque as pessoas aceitavam Jesus e abandonavam a idolatria, aceitavam Jesus e deixavam o templo, deixavam a deusa Diana, não compravam mais imagem, e os comerciantes ali em Éfeso, né, os ourives, que viviam disso, né, da idolatria, de construir imagem, de vender imagem, eles passaram a ter prejuízo. Então, por conta disso, eles começam a se levantar contra o apóstolo Paulo e contra o Evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, irmão, aqui se abriu uma grande porta. Muitas pessoas estão aceitando Jesus como Salvador, mas há muitos adversários. É isso que Paulo está falando aqui. Por um lado, ele está ganhando as vidas, mas por outro, aqueles que ainda não abandonaram a idolatria, ainda não deixaram que vive do comércio da idolatria, eles se tornam perseguidores, inimigos, adversários do apóstolo Paulo e do Evangelho também. Paulo está tratando sobre isso aqui. Então, meus irmãos, fica uma lição aqui para nós. Toda vez que você começa a trabalhar em favor do reino, que as vidas estão sendo resgatadas, que pessoas estão entregando a sua vida ao Senhor, deixando o mundo, saindo da idolatria, com certeza isso é uma porta que Deus abriu. É a porta da graça, é a porta do Evangelho. Pessoas estão sendo restauradas. O reino das trevas não vai ficar satisfeito. Então, o que vai acontecer? Vai haver oposição, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas nós não podemos parar o Evangelho, nós não podemos parar a obra missionária, nós não podemos parar de pregar Jesus Cristo. Temos que continuar, apesar da adversidade. Mas a gente precisa entender que a adversidade, a perseguição, ela vem. O levante vem. Mas assim como o apóstolo Paulo, a gente deve enxergar que isso é uma grande porta, é uma oportunidade para se fazer o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Terceiro ponto da nossa lição, conselhos finais. Primeiro subponto, vigiar e permanecer firme. 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Paulo recomenda aos irmãos de Corinto que permanecessem vigilantes e firmes. Então, irmãos, olha só, 2 pontos aqui para nós entendemos a recomendação de Paulo aos irmãos de Corinto, mas para nós também hoje, que é fundamental para a nossa vida espiritual, que é fundamental para a nossa permanência, para a nossa vitória, para o nosso sucesso, né, na carreira cristã. Qual é? O primeiro, vigiar. Esse é o primeiro, ser vigilante, vigiar. A expressão vigiar significa literalmente manter a luz acesa. Jesus afirma que nós somos a luz do mundo. E nesses momentos difíceis, nos quais as trevas têm se alastrado por toda parte, temos que nos erguer como luz. O prêmio por andar na luz é não ser pego de surpresa no dia da volta do Senhor. O que Paulo está querendo falar para os irmãos aqui em vigiar? Olha, é manter a luz acesa, é ser a luz do mundo. Por quê, meus irmãos? Quando nós estamos na luz, quando nós estamos no claro, não tem tropeço. Nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar, porque nós estamos vendo. Né? Então, nós precisamos vigiar, estar atento, estar vendo claro, vendo com clareza, com discernimento. Então, é luz. Né? E nós somos a luz do mundo. Nesses momentos de trevas que nós estamos vivendo, nós precisamos andar na luz. Para quê? O apóstolo Paulo está recomendando aos irmãos? Para que os irmãos não fossem pegos, desprevenidos na vinda do Senhor, não estivessem desapercebidos. E serve para nós essa recomendação, para nós estarmos atentos, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa, né? Para nós não sermos surpreendidos e estarmos ali nas trevas, na escuridão, desatento. Não, nós precisamos ser luz,
precisamos estar na luz, aguardando a volta do Senhor. Então, primeiro, vigiar. Segundo, permanecer firme na fé. É o outro conselho de Paulo para que o povo estivesse firme na fé. Nós precisamos estar firme na fé, irmãos. A fé é o firme fundamento. Se eu tenho essa fé, se eu estou ali firmado, alicerçado, eu vou entender que essa fé que Paulo está recomendando aos irmãos é o próprio Senhor, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa fé, Ele é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé. 2 conselhos de Paulo para os irmãos em Corinto e para nós hoje. Vigiar, sermos luz, estarmos na luz, estarmos atentos. E segundo, estarmos firmes na fé. Nossa fé inabalável, uma fé alicerçada, uma fé firme. Quem é a nossa fé? Jesus Cristo. Ele é a nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Um exemplo, meus irmãos, dessa fé é aqueles 4 homens que levam o seu companheiro à presença de Jesus, ali em Cafarnaum. Então eles enfrentam toda a barreira, todo empecilho, toda a dificuldade, colocam aquele homem por cima, né, pelo telhado e colocam na presença de Jesus. Jesus vê a atitude daqueles homens, uma atitude de pegar o seu amigo, pegar o seu companheiro e levar o doente até o local que Jesus estava. Então, nós vemos essa ação, essa fé. Então, é essa fé que nós devemos ter. Não importa a dificuldade, não importa a perseguição, a dor, a luta, nós vamos permanecer firmes na fé. Será que se Jesus olhar para mim hoje e olhar para você, Ele também vai ver essa fé? Ele vai ver essa fé firme, essa fé inabalável? Então, isso é muito importante para nós. A nossa fé precisa estar em Jesus Cristo, que é o nosso fundamento, é a nossa base. Então, meus irmãos, está muito simples aqui. Os conselhos finais de Paulo para a igreja e para nós também. Vigiar e permanecer firme na fé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, para o segundo subponto. Fazer tudo com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 14. Nos diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor é a parte fundamental para o serviço na obra do Senhor. Nós já vimos em lições anteriores que tudo que nós fazemos sem o amor não serve para nada, não tem serventia nenhuma. Então Paulo, ele resgata isso e vai colocar para os irmãos. Olha, toda a vossa maneira de viver, todos os vossos atos, todas as vossas ações, tudo aquilo que vocês fizerem, façam com amor. Nenhum serviço para Deus deve ser realizado por imposição ou qualquer outra motivação que não seja o amor. Então, meus irmãos, fica essa recomendação bíblica para nós: fazer tudo com amor. A nossa motivação deve ser o amor, porque não pode ser por vanglória, não pode ser por vaidade. Aquilo que nós fazemos, seja na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na missão, seja no coral, seja cantando, seja pregando, não pode ter outra motivação. Ganância, porfia, vaidade, orgulho, soberba. Essa não deve ser a nossa motivação. Nós precisamos viver essa recomendação. Todos os nossos atos, a motivação sempre deve ser o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos para o terceiro subponto deste ponto: ósculo santo e maranata. 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 20, nos diz assim: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Nos dias que nós estamos vivendo, é comum, né, nos cumprimentarmos, nos saudarmos uns aos outros com aperto de mão, com abraço. O cristão, quando se encontra, né, aí dá aquele aperto de mão, a paz do Senhor, graça e paz. E aí, então, esse é um cumprimento nos nossos dias. Mas na época aqui que Paulo está escrevendo aos irmãos, o costume era outro, a cultura era outra. E o costume da igreja nessa época, irmãos, era o ósculo santo. E o que era o ósculo santo? Era um beijo no rosto. Então, o cumprimento não era com aperto de mão, era com um beijo no rosto. Este era o costume da época, a cultura da época. Então, nós temos o exemplo, né, de Jesus
se referindo a isso em Lucas, no capítulo 7, verso 45, e é usado na parábola do filho pródigo. Aí a Bíblia diz, né, que o pai correndo o abraçou, o beijou, então era esse cumprimento, era o ósculo santo. Paulo ele está falando para os irmãos, né, saudai uns aos outros com o ósculo santo. E qual a importância disso, irmão? É a consideração, é o amor, é o respeito, né, que nós temos uns pelos outros. Então era um sinal de consideração, um sinal de respeito, um sinal de amor. Paulo aqui, meus irmãos, ele está chegando já ao final da sua carta, do capítulo 16. Aí no versículo 22 e 23, ele vai falar, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. E aí ele continua, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Nas suas últimas palavras, Paulo emprega o termo Maranata. Este termo é de origem aramaica, que se traduz como o Senhor vem. Este termo está relacionado ao arrebatamento, o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. Ao utilizar essa palavra, o apóstolo Paulo está incentivando a igreja a viver uma vida de vigilância. O povo de Corinto não podia viver uma vida descuidada e, ao mesmo tempo, esperar ser arrebatado e encontrar-se com o Senhor. Há uma grande semelhança entre o final desta carta e as últimas palavras da Bíblia no Apocalipse. Amém. Vem, Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, Paulo ele conclui a sua carta. E ele diz lá que ele assina com seu próprio punho. E ele afirma, Maranata, ou seja, nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que há de voltar. Então significa que o Evangelho mostra toda uma nova realidade de vitória sobre a morte e o pecado. Não apenas um conselho moral ou uma receita de espiritualidade pessoal. É por causa da ressurreição de Jesus e da certeza da sua vinda que temos razão para viver unidos como igreja dele, com integridade. É a fonte de energia para amar outras pessoas, mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Então, juntos nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Chegamos aqui, meus irmãos, ao final da nossa lição. Vamos para a nossa aplicação pessoal, que diz o seguinte: somos incentivados a permanecer firmes em todo o tempo, e principalmente quando a nossa fé e valores cristãos são desafiados ao interagirmos com o mundo. Maranata, vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Que essa seja a nossa oração, que estejamos vigilantes, que estejamos preparados, firmes na fé, aguardando o Senhor Jesus, e que essa seja a oração de todo cristão. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que você, professor, possa levar para a sua classe essa reflexão para os seus alunos, a terem esse sentimento, esse desejo de buscar a santificação, de estar preparado, vigilante, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E se nós estivermos vigilantes, preparados, com uma fé inabalável, com certeza nós estaremos preparados para esse grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, então nós chegamos aí ao final da nossa lição e eu quero pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveite essa oportunidade, deixe o seu like, deixe a sua dúvida, a sua pergunta, coloque aí o lugar de onde você está nos acompanhando, qual é a sua igreja. Será um prazer para nós estar lendo aí o comentário dos irmãos e respondendo os comentários, respondendo as dúvidas dos nossos irmãos. E nós vamos aí então permanecer juntos, permanecer conectado aqui no canal da EBD Inovadora, tá bom? Então vamos juntos continuar crescendo, alcançando o Brasil com a palavra de Deus, construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso e o nome do Senhor sendo glorificado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até este momento. Obrigado a todos que estarão assistindo durante a semana. E nos vemos então no nosso próximo encontro aqui na EBD Inovadora, na nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Graça e paz.